Glória a Deus. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso. Aleluia. Querido Deus. Capítulo 8 de Marcos, versículo 10. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Damanalta ou Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhes para tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai vós do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles arrazoavam em si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não consideraste nem compreendeste ainda? Tendes ainda dos vossos corações endurecido? Tendes os olhos, não vedes? E tendes ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, e quantos cestos cheios de pedaços levantaste?
Disseram-lhes: 12. E quando partiam os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaço levantasse? E disseram: 7. E ele lhe disse: como não entendeis ainda? Louvamos, Senhor, nesta noite. Te agradecemos, querido Jesus, por sua bondade. Possamos estar atentos para ser abençoado, Deus, em nome de Jesus. Sentar um pouquinho. Pois eu ouvi vocês para colocar de pé de novo. Olha esse texto aqui, irmãos. O fermento dos fariseus. Faz-nos pensar e entender que aqui, esses fariseus, eles eram muito conhecedores, entendidos, como também eles sabiam das coisas sobre a doutrina, sobre a doutrina. O que eles falaram para Jesus? Eles foram disputar, quer dizer, discutir com Jesus sobre um sinal, que teria que ter um sinal para mostrar que ele tinha o poder, para mostrar que ele era alguém. Que sinal ele era? Que ele tinha. Mas olha, irmãos, só até chegar aqui, nessa parte, quando os fariseus vieram falar com Jesus, Jesus já estava bem familiar, Jesus já estava bem conhecido, Jesus já estava, posso dizer, bem famoso já, e todos já conheciam Jesus. Alguns chegaram a dizer assim: porventura não é este o Jesus, filho do carpinteiro de Nazaré? Porventura não é esse aí, aquele moço, aquele rapaz que nasceu da Virgem, que era Maria, a mulher de José? Eles tinham essa visão. Trabalhava na carpintaria com seu pai. Assim eles usavam a expressão. Aí nós vemos que ele traz sobre ele um dom de profeta. Traz sobre ele um dom de profeta. Muitos tinham essa visão. Muitos tinham essa visão. Muitos tinham uma visão que eles não tinham a Bíblia, eles não tinham pregador naquele dia para ficar tagarelando e falando. Tantas misturas de pontos, de mestrados que existe hoje sobre a pessoa do Senhor Jesus, sobre o que ele fez ou deixou de fazer. E eles entendiam que quem fazia tais coisas era um profeta. E eles entenderam também que ele tinha tal poder sobre a mão dele. Mas eles queriam, como os religiosos,
E tem pessoas que são religiosos, tem pessoas que estão conhecedor da palavra, das coisas. E infelizmente tem um ponto de vista facultativo no seu intelecto. Muitas vezes essa pessoa já cauterizou a mente dela. Ela tem o ponto de vista focado naquilo que ela entende. Ela não consegue resetar. Ela aprendeu de uma maneira errada e ela continua exigindo que quem vem falar para ela alguma coisa sobre Jesus tem que ser na maneira que ela compreende. Ela precisa ter um sinal, ela precisa entender aquilo. E muitas das vezes a pessoa, ela deixa de ter uma oportunidade com alguém de até ter um entendimento melhor sobre aquela pessoa, conhecer aquela pessoa, ou ter uma amizade mais assim melhor, porque não foi com a cara daquela pessoa, não gostou do jeito, da forma que ela tratou ou foi tratado. Bem? Estão entendendo? Daí, pastor, aonde que o senhor quer chegar com isso? Veja uma coisa. A Bíblia fala sobre uma mulher. Ela fala sobre uma mulher que um certo dia ela chegou até Jesus e ela disse para Jesus: Senhor, eu tenho uma filha que ela está atormentada. Minha filha, ela está doente. Minha filha, ela está endemoniada, como diz o outro. Aí, Jesus disse para ela: olha, mulher, olha só, vou te dizer uma coisa. Eu não dou comida para cachorro. Eu não. Olha para cá, vocês. Se eu, na qualidade de pastor, chamar vocês de cachorro, vocês viram a cara comigo. Ficam tristes. Ficam indignados. Muitos até são capazes de brigar e ir embora, não voltar mais. Né, irmão Ivo? Fica irritado com qualquer coisa. Daqui a pouco se irrita, fala um monte de coisa. Quer do seu jeito. Não for do seu jeito, você não quer. Aí embraba, vira as costas e não faz mais. Escute para vocês uma coisa. O que a Bíblia diz. Levantando dali, foi para o território de Tiro e Sidom. Porque capítulo 7 de Marcos, versículo 24, estou lendo. 26 e 25 diz assim, ó: porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Ela chegou e ajoelhou aos pés do
Olhem para cá para mim, irmãos. Olhem para mim. Eu não estou aqui para vocês ficar pensando, viajando. Eu quero que vocês olhem no que eu estou falando. Todos vocês. Ela se lançou aos pés do Senhor. Para fazer o quê? Para pedir uma bênção ao Senhor. Vocês acham que vocês são dignos? Nós somos dignos de qualquer coisa? Achar que Deus tem que fazer por nós o que nós queremos? O que nós desejamos? Eu quero. Presta atenção. Presta atenção para você entender. Seja humilde. Lançou-se aos pés. Foi ou não foi? Versículo 25, capítulo 7 de Marcos. Ela era uma mulher que ela era cananeia, de Canaã. Você acha que isso mudou a opinião de Jesus? Sim ou não? Por ela se lançar aos seus pés de joelho. Mudou ou não mudou? Sim ou não? Responda para mim. Mudou? Não mudou. Presta atenção. Vou mostrar para vocês. Só de você ajoelhar na presença de Jesus não muda os planos de Jesus. Mas eu sou de oração, eu oro de joelho dia e noite. Vem cá, escute com atenção. Uma filha que tinha um espírito imundo, eu vim dele e foi lançou aos seus pés. Ela queria o quê? Ela queria ajuda. De quem? De Jesus. Se ela foi pedir ajuda para ele, é porque ela sabia que ele tinha como o quê? Ajudar. Certo? E ela foi e ela sentiu no coração dela que ela tinha que se humilhar na presença daquele o Todo-Poderoso. Não pense você não que você vai chegar de qualquer jeito na presença do Senhor e não vai se humilhar. Primeiro passo, você vai chegar e vai se humilhar na presença de Jesus, não na presença do pastor, não na presença da igreja, na presença do Senhor Jesus Cristo, do qual eu falo nesta noite. Humilha-te na presença do Senhor Jesus Cristo. Mas não é o suficiente só se humilhar. E não pense que você vai pedir o que você quer e Ele vai te dar. Vai ser conforme Ele quiser. E depende do que você falar. Se você é irritada, se você é brabo, se você é braba, você não vai nem ganhar. Tem uns que são brabos, né? São irritados. Você sabia que quando nós irritamos com nosso irmão, nós irritamos com Jesus? Você sabia? Quando você se indigna com o seu irmão, que você xinga o seu irmão, aquilo que fizerdes para algum dos meus pequeninos, fizerdes para aquilo que o irmão faz para o outro, faz para Jesus. Por quê? Porque nós somos o corpo da cabeça de Cristo. Não te engane. Não. Ou você não está no corpo da cabeça de Cristo, ou você está. Você faz algo para o seu irmão, você vai fazer para Cristo. Não esqueçai disso, meus queridos irmãos. Não te enganem. A mulher era grega, síria e fenícia, de nação, e rogava-lhe que eu expulsasse o demônio da sua filha. Jesus disse para ela:
Olha que é doído isso aqui agora. Aí tu vai ficar pensando, coloque-se no lugar dessa mulher. Eu convido você, cada um, irmão, você coloque-se no lugar dessa mulher. Não tente achar pretexto. Nós todos somos falhos. Cada um de nós temos um erro. E Deus sabe, e o diabo também sabe. Cada um de nós somos fracos. Tem um ponto fraco. E Deus sabe, e o diabo também muitas vezes sabe. O diabo sabe usar a sua fraqueza, e Deus também sabe usar a sua fraqueza. O profeta ensina sobre aquele menino dos 2 cães. Depende daquele que você der mais alimento, é aquele que vai ganhar a briga. Não é a questão da sua fraqueza, é a questão de quem vai alimentar mais a sua fraqueza. Se é Jesus ou se é o diabo, vai operar sobre a sua fraqueza. Quando é Jesus que opera sobre a nossa fraqueza, da nossa fraqueza ele nos faz vencedor. Quando é o diabo que opera através da nossa fraqueza, ele faz-nos perdedor. Sabiam disso? Sim, sabe, né? Com certeza. Lembrai disso, irmãos. Versículo 27, capítulo 7 de Marcos. Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar os pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Senhor, eu somente queria que o Senhor libertasse a minha filha endemoniada. É só isso que eu queria. E está a fama por aí, e todo mundo fala que o Senhor cura os enfermos. Cura ou não cura? E está a fama por aí que o Senhor liberta os oprimidos. Liberta ou não liberta? Amém. E está a fama por aí que o Senhor ressuscita os mortos. Ressuscita ou não ressuscita? Amém. Eu tenho informação que o Senhor fez, e o Senhor pode fazer isso. Ó, a comida que eu tenho é só para os filhos. Para cachorro eu não dou comida. E aí, irmão? É de arrepiar, é de ficar meio assim, ó. É ou não é? Estão entendendo o que quer dizer? A gente fica neste momento. Eu convidei vocês para se colocar no lugar da senhora lá, Fenícia, né? O que você faria? Quer nem conversa. Jesus é horrível, é ruim. Ele me cortou, ele me pegou e me chamou de cachorro. Não quero mais conversa com Jesus. Você acredita, irmã, que Jesus falou isso para mim? O que ele falou para você? Me chamou de cachorra. Pega o WhatsApp, pega o telefone, pega ali para um, chamou de para o outro. Me chamou de cachorra. Não quero mais sexo, não apareço mais, não quero conversar, não quero prosear mais com ele. Fofoqueira, faladeira. Eu sou a mulher cananeia e eu preciso que a minha filha, eu sei que a minha filha tem passado, eu vejo ela cada vez que ela cai endemoniada, e esse demônio o que faz para ela? E eu não vou voltar sem que antes eu receba a libertação da minha filha, que eu sei que esse aí tem como ele me ajudar. O que eu vou fazer? Ela lembrou. Provavelmente ela tinha cachorrinhos em casa. Então, cada coisa é cada coisa. Quem entende da coisa, entende. Quem nasce para ser abençoado, é abençoado. Quem nasce para ser abençoado, é abençoado.
Não adianta o diabo colocar um demônio na tua família. Se você nasceu para ser abençoada, você vai ser abençoada. Se você nasceu para ser liberta, você vai ganhar a libertação. Não adianta, Satanás. Por mais que nós sejamos ignorantes, o Senhor dá sabedoria. E a mulher buscou sabedoria. E ela não saiu tagarelando, ela não saiu falando, não saiu brava, ela se conteu, ela segurou seus nervos, ela dominou seus pensamentos, ela equilibrou a ofensa que ela podia ter acatado, e ela disse: não vou dar ouvido para o diabo, para a razão, eu vou dar ouvido para aquilo que eu preciso, e esse aí tem o poder para fazer o que eu preciso. Oh, glória! Ela disse assim: muito bem, Senhor, o Senhor falou que o Senhor não dá comida para os cachorrinhos. Sim, eu sei, nem o Senhor dá comida para o seu cachorro, mas o seu Senhor trata bem os seus filhos. O Senhor trata bem os seus filhos. Todo o Senhor, o pai da casa, trata bem os filhos. Meu Senhor Jesus, então eu quero estar debaixo da mesa dos filhos, e quando os filhos forem comer, aqueles pedaços que cair da mesa, embaixo da mesa, eu sacio a minha fome com aqueles pedacinhos, e deu. E não precisa mais nada, é somente isso, Senhor, que eu preciso. Aleluia! 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 Jesus deu para ela e disse assim: como é que é? Você vai comer das migalhinhas que caíram debaixo da mesa dos filhos? Muito bem. Faz o seguinte: por essas palavras, vai, o demônio já saiu da tua filha. Para acontecer as coisas nas nossas vidas, não precisa muita força, não precisa muito abusalamento. O que precisa é nós ter sabedoria para receber do alto a graça, a bênção, a cura, a libertação. Por isso, a cada dia nós precisamos de Deus, o equilíbrio sobre a raiva, o controle sobre a raiva, sobre o ódio, sobre o blá blá blá, sem necessidade, sobre as conversas que saem pelo cotovelo, sem necessidade. O que nós precisamos é de sabedoria para tratar cada condição dentro dos conformes. Oh Deus, que o Senhor nos dê um equilíbrio e uma sabedoria desta mulher Felícia, o Sírio Fenícia. Deseja ter uma sabedoria dessa? Amém. Deseja ter algo como esse? Então, conforme a palavra de vocês, receba a bênção do Senhor lá no lar de vocês. Amém. E todo mal que trabalha lá seja desfeito em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que essa migalha de fé que nós temos, ela possa operar na nossa família, na nossa vida. E o diabo vai sair de todos os ângulos e seremos felizes. Mas agora olha só uma coisa: cuidado com o fermento dos fariseus, porque Jesus estava falando: vocês sabem das coisas, vocês não são inocentes, vocês já viram acontecendo, vocês viram o milagre dos pães, vocês viram de 4 pães eu alimentar 5.000 pessoas, quase 5.000 pessoas. De 7 pães eu alimentar mais de 5.000 pessoas. Vocês viram isso? E assim mesmo vocês estão pedindo um sinal ainda. Vocês querem um sinal para ainda continuar crendo em mim, que eu posso fazer coisas. Meu Deus, estão entendendo? Enquanto uma mulher, que ela era cananeia, pecadora, não era considerada uma filha, ela conseguiu chegar e agir com sabedoria, e ela nem queria saber de sinal coisa nenhuma. Ela necessitava e queria que Jesus atuasse através da sua necessidade, porque ela cria que Jesus
tinha poder para fazer e alcançar o que ela precisava. Oh, quantas vezes muitos necessitavam, muitas vezes cair de volta, um recomeço novamente. Quantos crentes nessa noite, quantos irmãos sentados num banco, numa cadeira do tabernáculo, deveria voltar novamente para trás e sair dos seus conhecimentos, e sair dos seus entendimentos sobre a verdade, sobre a palavra, sobre o que tem em suas mãos, sobre as suas faculdades mentalógicas, e voltar ao primeiro grau, aonde trabalha a fé, através do amor de Jesus Cristo pela misericórdia, e ser consertados, serem curados dessa coisa que está matando você, dessa algo que está dentro de você, corroendo você. Deixar dessa coisa de doutrina como os fariseus, e agir como uma mulher sírio-fenícia, uma cananeia, que muitas vezes era pagã, cria em deuses estranhos, mas quando ela chega na presença do Todo-Poderoso, ela reconhece que Ele consegue alcançar o que ela necessita, e ela desce lá embaixo, e se humilha, e se ajoelha, e se prostra perante um homem, aonde os demais tinham que era somente um carpinteiro, aonde os demais olhavam, esse aí porventura não é o filho de José e Maria, o carpinteiro? Aonde as pessoas vinham de fora e viam em Jesus a grandeza do poder, e ele falava conforme as tuas palavras, conforme a tua fé, conforme o teu entendimento, você recebeu a cura, a libertação, aconteceu um milagre no propósito do poder de Deus em sua vida. Oh, quanta rebeldia encontramos nesse tempo, que tempo difícil que estamos vivendo, aonde os homens e as mulheres, quanto mais conhecem, mais se embaraçam com a doutrina do fermento, aonde incha as pessoas, que acham que eles têm, por eles serem uns crentes, eles têm o direito, que acham porque eles receberam, rebatizaram, ou são batizados, ou servem na igreja, eles têm o direito sobre tudo e todos. Não, não. Cuidado com o fermento dos fariseus, porque eles fazem você descrer da palavra, eles fazem você se corromper da verdade, eles fazem você sair da sua humildade, eles tiram você da presença de Deus. Por isso nós devemos manter uma fé maravilhosa em Jesus, e aonde Jesus pode ter compaixão de nós. A Bíblia diz aqui no capítulo 2, capítulo 8, versículo 2: tenho compaixão da multidão, e ele proveu pão e peixe para eles. Aí diz a Bíblia que ele tinha ali poucos pães. Ele perguntou aos discípulos e disse: quantos pães vocês têm aí? E eles disseram: nós temos 7 pães. Só 7 pães. Quantas pessoas tem aí aproximadamente? Aí deve ter umas 4.000 pessoas. Os discípulos disseram: como vai fazer? E a Bíblia diz que ele mandou que a multidão sentasse-se sobre aqueles ramos, aquelas gramas no chão, e tomou os 7 pães, e deu graça e partiu, e deu ao seu discípulo para que eu pusesse diante deles, e eu puseram diante da multidão. Tinha também poucos peixes, como 3 peixes. E ele abençoou aquele peixe, quebrou em pedacinhos. 3 peixes, ficou capaz de comer sozinho, naturalmente falando, mas ele multiplicou aquilo de uma maneira sobrenatural, porque ele teve compaixão da multidão. E ele disse assim:
Eles estão há 3 dias em jejum. Outro ponto que eu quero mostrar aqui. Tem pessoas que ficam tão desesperados por causa da comida, que se ele não comer meio-dia, ele já diz: eu estou meio tonto, eu acho que eu estou com fome. Eu já estou meio ruim, eu acho que é a comida. Eu acho que eu vou cair, eu vou morrer, por causa que eu não comi hoje. Irmãos, a Bíblia está dizendo que eles ficaram 3 dias em jejum, ouvindo a Jesus. Aí Jesus ficou com compaixão deles e fez a multiplicação. Vocês estão entendendo aonde que acontece a multiplicação? É onde há consagração. Se na tua vida não tiver consagração, não haverá multiplicação. Capte esse ponto. Quer que aconteça a multiplicação lá e o destruidor vá embora? Faça uma campanha de jejum na sua casa. Jejum expulsa cascas de demônios. Em todas as áreas que eles estão, sempre tenho falado isso e vou continuar falando. Não é o pastor o milagreiro, não é a igreja milagreira, é a posição nossa perante a palavra do Senhor Jesus Cristo que faz acontecer um milagre. Veja isso. Ah, mas é porque estava ali tudo assim. Não, eles estavam há 3 dias em jejum, todos estavam santificados e consagrados. Jesus fez assim, sobrenatural, e o maná do céu veio ali e multiplicou aquilo. E eles comeram o pão do céu. Sobrou o que para eles? Sobrou 7 cestos. Ué, mas não tinha 3 pãezinhos? Agora sobrou 7. Ué, mas não tinha 4.000 pessoas comer? Comeram todos e sobrou 7. Veja que ele trabalha de uma maneira muito maravilhosa. Ele só não multiplicou pão ou pães para aquelas pessoas. Ele multiplicou conforme cada pão, sobrou 1 cesto, provando que ninguém ficou com fome. Aonde Jesus está, meus irmãos? Os filhos comem e os cachorros comem também. É, Jesus é bom, não é? Jesus é bom ou não é? Amém. Jesus dá pão para os filhos e dá pão para os cachorros também. Dão glória por isso. O que significa isso, pastor? Os indignos e os dignos também. A Bíblia diz que o sol brilha sobre os justos e os injustos. Ele é maravilhoso. Quanto mais a sua igreja, mais cuidado com o fermento. O fermento é uma doutrina de descrença da verdade. Ele diz: cuidado com os fermentos, para fechar aqui, cuidado com os fermentos dos fariseus e cuidado com o fermento do Herodes. Cuidado. Vocês não viram as multiplicações? Vocês não viram o que eu fiz? De 7 pães eu alimentei 4.000, e de 5 pães de 3 pães eu alimentei 5.000. Vocês não viram isso? Vimos. Então, pare de se preocupar com o impossível. Pare de deixar esse espírito de desconfiança entrar na sua cabeça, que é um fermento que alevena a massa, cresce, incha, e fica um crente inchado. Fica um crente que está congregando, mas não tem santidade, não tem consagração, não adora. Está sentado num banco e fica sempre sentado, não faz nada para o reino de Deus. Desenvolva uma atitude, desenvolva um progresso e seja feliz. Seja como aquela mulher Sírio-Fenícia. Chegue e prostre aos pés do Senhor Jesus Cristo, aonde você estiver, e o adore, e peça sabedoria, que através das tuas palavras Ele há de expulsar o diabo da tua casa. Da palavra sua, não da palavra de Jesus. Ele disse, presta atenção: por essas palavras o demônio já saiu da tua casa, da tua filha. Como é? Pastor, não entendi, pastor. Quer que eu repita novamente?
mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa da migalha dos seus filhos, Jesus. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Não entendi ainda, pastor. Através das tuas palavras você agrada a Jesus e gera uma atmosfera de harmonia, de amor. E aonde o amor dá urim-tumim, o diabo não resiste. O diabo foge da onde há amor, porque o diabo não veio para fazer o que é amor. Compreenderam agora? Irmão, mude o seu vocabulário. Mulher, homem, amigos, amigas, mude o seu vocabulário. Tem moça que casada nova, até mulheres senhoras que já estão casadas há muito tempo e fala assim: eu te odeio, seu infeliz. Bom, ó, para o diabo é ó, para Deus é ó. Aí tem umas que falam assim: seu filho de uma mãe. Teu pensamento Deus já leu. Adianta você mudar as palavras. Aqui, ó. Seu pensamento Deus já leu. Querida, querido, seu pensamento Deus já leu. Adianta você mudar suas palavras. Meia palavra para o bom entendedor basta. Seu vaga. Deus já viu o que você quer dizer. Tu quer chamar de vagabundo, vagabunda? A nossa palavra tem poder. A nossa palavra vai muito além do que nós imaginamos. Tem pai que chama os filhos de desgraça. Para com isso, pai. Tem pai que chama o filho de infeliz. Não fala infeliz para o seu filho. Nunca diga que o seu filho não tinha que ter nascido. Deus vai mudar a sua casa, os seus filhos, se você fazer algo que agrada a Deus. O diabo vai lançar um monte de problema na casa, no lar, no casamento, na família, mas você diz assim: meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou um cão mesmo, um cachorrinho, mas tem misericórdia, dá-me uma migalhinha do seu pão, que aqui vai acontecer milagre. Eu creio, Deus, eu creio, Deus. Mas cuidado com o fermento do fariseu. Blasfema dentro de casa, fala mal dentro de casa, fala mal do irmão quando não está, fala mal do outro irmão, fofoca do outro irmão, fofoca da família, fala mal da irmã por irmão de sangue. Às vezes o irmão de sangue xingou, vai lá e fala um monte mal para o outro, falando para o outro, para intrigar o outro contra o outro, primo contra primo, falando mal do outro, irmão, cunhado, falando mal da cunhada, pai, falando mal da filha e filho, falando mal do pai. Quanto mais arrazoar essas coisas ruins, essa maldição, esse falatório, mais o diabo vai se alimentar, mais o cão do inferno vai se alimentar no seu lar. Mas agora chega e diga: Senhor Jesus, eu tenho um atormentamento na minha alma, eu tenho uma filha que é endemoniada, ou seja, vou falar outras palavras, vou usar outras palavras aqui. Eu tenho uma filha que é prostituta, vagabunda. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Eu preciso da sua ajuda. Jesus, te ajuda. Senhor Jesus, tem um filho que é maconheiro, que é drogado, que é perdido na droga. Tem misericórdia de mim, Senhor Jesus. Aí Jesus vai dizer assim: bom, mas você não tem muito crédito aqui não. Você não está escrito como filho, filha aqui. Não te reconheço. Mas tu fala assim: Senhor, me dá uma bocadinha, só migalhinha, Senhor. A tua palavra diz que a fé do tamanho de um grão de mostarda é grande, dirá um monte, sai de lá, e ele sai. Então creia nisso, irmão.
Ah, mas é só para os fulano, para esse cano. Não, essa mulher era uma mulher sírio-fenícia. Ela não era uma mulher judeia, ela era uma mulher grega. E ela foi alcançada pelo Senhor, através da posição dela que ela estava. Então quer dizer, Ele não olha quem você é, Ele olha o quanto você entende, tenta compreender e tenta confiar quem Ele é. Você alcança a tua graça quando nós reconhecemos quem é Jesus. Quem é Jesus? Dono da vida. Quem é Jesus? Luz do mundo. Quem é Jesus? O caminho, a verdade e a vida. Quem é Jesus? O Salvador. Ele é Jesus que por você morreu na cruz. Sua vergonha e seu desprezo Ele levou. Você crê nisso? Você tem isso na sua mente? Como é que é? Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando a tristeza invade sua alma, quando das mágoas só restam feridas. Está magoado, gerou ferida já pela mágoa. Quando o amor não é alcançado, não consegue alcançar o amor. Quando o mundo te deixa, o mundo nem quer conversa com você, e o coração explode na dor. Coração cheio de dor. É hora de ter. É hora do quê? De ter o Salvador. O Salvador. Tem que ser Ele. O Salvador. Não tem outro. Ele é Jesus. Somente Ele. E por você. Somente Ele. Somente Jesus. Sua vergonha. Glória a Deus. Pegue a sua cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Que a força dele te aleluia. Capaz. Oh meu Deus. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Pode glorificar a Deus. Ele falou alguma coisa que serviu nessa noite? Deus abençoe nossos irmãos que estão na internet e do outro lado através da rede social. São várias pessoas que nos assistem nessa noite. Tem outra congregação do outro lado. Não é só vocês aqui não. Vamos abençoar esses irmãos que estão do outro lado, no invisível. Vamos dizer para eles: o Senhor o abençoe. O Senhor te abençoe. Pastor, quero oferecer meu culto ao Senhor Jesus, por bênção recebida. Hoje, eu sou grato a Deus por isso. Não sei quem escreveu aqui, não tem o escritor anônimo, mas tudo bem. Eu também quero estar nisso aqui. Vocês querem estar nisso aqui? Amém. Os irmãos que nos assistem hoje, dia 11/1, irmã Maria Silene, irmã Nelva Vieira, irmã Lourdes Santos, irmã Damires Reis, irmã Irene Plauta, irmão Adilson Santos, irmão Lucena Luiz. Estão vendo também. Os irmãos estão assistindo, então Deus abençoe vocês. E os demais que assistem, seja onde você estiver, Jesus te abençoe, aí no celular, na sua casa. Os irmãos na internet, com o celularzinho, às vezes ali ligado, né? Nós não estamos transmitindo através do YouTube. Em breve queremos transmitir através do YouTube, que o YouTube dá para transmitir através da
TV, né? O celular, aliás, o Facebook, ele não transmite através da TV, pelo que eu sei. Estou certo, né? Mas mesmo nós vamos começar a transmitir através do YouTube também, meu chefe, para que os irmãos vejam lá certo? Deus abençoe vocês que nos acompanham. Que essa graça, essa paz maravilhosa esteja sobre cada casa, sobre cada lar. Querido Senhor, rogo que o Senhor abençoe nossos irmãos, e que essa libertação, essa cura, esse clamor, Senhor, dessa pessoa que ali tem a mesma situação com essa mulher cananeia. Talvez ela não entendeu o que é fermento dos fariseus. Que o Senhor liberte disso. Que o Senhor liberte desse mal, que esse ódio, essa coisa, essa raiva que está dentro. Em nome de Jesus, o Senhor cure. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que toda a coisa que não presta, esse fermento que vem para dilacerar essa pessoa, inchar, machucar, ferir, é repreendido em nome de Jesus. Que eles possam receber fé para vencer, fé em suas almas, fé em seus corações, para vencer, querido Deus. Oh meu Deus, são tantos nesta hora, Senhor, que passam necessidade, Senhor. Tem alguns que estão com a sua família dilacerada, Senhor. Tem alguns que choram, porque o mesmo demônio que chegou lá naquele dia, colocou aquele demônio naquela moça, naquela mãe Sírio-Fenícia, hoje ainda ele está por aí fazendo mal nas famílias, machucando os pais, machucando as mães, machucando os filhos. Em nome de Jesus Cristo, Satanás, tu é repreendido, e que haja libertação em cada lar, em cada vida representada nesta hora, que estão aqui na audiência visível, que me assiste do outro lado. Em nome de Jesus Cristo, sai todo o demônio, todo espírito. Receba a tua libertação como uma mulher Sírio-Fenícia. Receba a tua cura aí. Que esse demônio saia dessa casa, dessa vida, desses filhos. Receba a cura divina em nome de Jesus Cristo. E diga amém se você crê. Diga glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu deixo aqui essas palavras nessa noite, e que o Senhor ajude cada um. É minha oração. Amém. E graças a Deus. Cada vez Glória a Deus.